Hoje vamos falar sobre o mito de Édipo, principalmente realçando Édipo em diálogo com a esfinge, com o Covid-19, ou seja, com a pandemia, ok? Nós sabemos que o Freud explorou bastante a questão do Édipo, do mito dessa peça de Sófocles, né? Do Édipo rei. E nós sabemos o quanto esse mito nos faz a todos, no cotidiano, pensarmos na questão edipiana, ou seja, pai, mãe e filho. Eu gostaria de realçar, nos parece que esse momento é um momento que a natureza chega para um acerto de contas, em que ela cobra de nós, da sociedade, de várias gerações, um comportamento e uma forma de estar no mundo como se fôssemos imortais e como se não houvesse em nosso comportamento consequências. Parece que então chegou o momento desse acerto de contas, em que estamos todos isolados, em que somos obrigados a olhar o outro como irmão, porque se ele na distribuição de renda não é nosso irmão, no Covid e no vírus, nós temos que cuidar muito bem do nosso vizinho, de quem está na rua, para não sermos afetados, ou seja, somos uma massa só de pessoas, e para isso, então, teremos que repensar toda uma sociedade. Nós não sabemos qual é a dívida que nossas gerações anteriores fizeram, mas nós sabemos como estavam os últimos tempos nesse nosso universo, em que os ricos e milionários, cada vez mais milionários, e criando um gap, uma distância imensa entre a população de desempregados e pessoas com poucos recursos econômicos dos milionários, ok? Esse era o momento atual que estávamos vivendo quando o Covid chegou. Muito bem, se nós formos lá na vida de Édipo, no complexo de Édipo do mito, nós vamos encontrar 3 gerações anteriores ao momento do Édipo, ou seja, 2 gerações. Nós vamos encontrar o Labdacus, que é o avô de Édipo. Labdacus, que significa coxo, pés, coxo, aquele que manca, coxo. Laio, que é o pai de Édipo, pés torto. E Édipo significa pés inchados. Ou seja, são 3 gerações de homens cujo caminho está torto, ou coxo, ou trôpego, andando de forma equivocada, tá? Poderíamos simbolicamente trazer. Então, temos 3 gerações nessa dinastia que traz essa tragédia, que constitui essa tragédia. Por isso que eu volto nas gerações nossas do Covid, o que foi preparado ou quais foram os crimes de cada um deles, ou de um comportamento errante. Labdaco, que é o avô, o coxo, ele era rei em Tebas, e em algum culto de Dionísio, ele vetou, ele foi contra algo que fazia parte de uma espécie de religião ou de ritos a Dionísio. Essa atitude criou das ninfas, das bacantes, que eram quem assegurava o culto a Dionísio, elas enfurecidamente dilacerar. Muito bem, Laios, pai de Édipo. Qual foi o seu caminho errante? O Laios, ele foi criado, então, por Pélopes, que vai ser pai de uma criança chamada Crícipo. Crícipo, o Laios, que já
já adulto, já rapaz, vai ser o preceptor dos estudos de Crícipo. Em algum momento ele se deixa levar pela paixão, se apaixona por Crícipo e o rapta. Gozado que nos lembra um pouco o rapto de Helena de Troia, né? Então, uma questão ética, como que você pode estar sendo recebido por um rei e você rapta a mulher dele, no caso de Troia? Pélopes, então, pai de Crícipo, lança uma maldição para Laio. Se por acaso vier a ter um filho, será a sua desgraça. Ou seja, essa geração, toda a sua descendência, viverá em desgraça a partir de hoje. Essa é a praga rogada. Muito bem. Nós sabemos que então, Laio, a última coisa que ele quer é ter filhos. Só que em alguma situação, ele, por Dionísio, lembra das bacantes, estando bêbado, ele acaba engravidando Leucasta, que vem a gerar um filho que é o Édipo. Édipo, ao nascer então, Laio. Eu esqueci de falar que Crícipo, o menino, filho de Pélopes, depois que ele é abandonado, deixado por Laio, depois da situação de sedução e da sexualidade que parece que acontece, ele se mata, tá? Então, na tragédia, temos morte no avô, no Laio, e agora vamos para o Édipo. Muito bem, quando nasce o Édipo, o Laio, sabendo da praga que existe, da maldição rogada sobre ele, a descendência dele, pede então para que essa criança seja abandonada na floresta, alegando que ela tem uma deformidade no pé. Atravessa o pezinho do bebê com um ferro e pede para um pastor levá-lo até a floresta para abandoná-lo. Muito bem. Parece que isso era hábito na época, né? Crianças que nasciam com alguma deformidade não deveriam sobreviver. O pastor se condói pela criança, fica com dó e lembra que em Corinto existe um casal de reis que não tem filhos e leva então Édipo para Corinto. Muito bem, o menino cresce bem, com esses pais super dedicados. Temos até aí uma mentira nessa adoção, porque a rainha diz que é dela, que ela engravidou em questão de um dia, de repente aparece uma criança e ela diz que já estava grávida, é filha dela. Em algum momento na criação de Édipo, ele vai ouvir, numa situação de festa, algum bêbado, Dionísio. Então Édipo vai em busca de saber quem ele é. De fato, quem sou eu? Ele se pergunta. Porque ele vai para o oráculo de Delfos para querer saber quem é ele, qual é a sua história real. Ao chegar em Delfos, Delfos, lembre-se que existe escrito, né? Conhece-te a ti mesmo. Conheça você em primeiro lugar, né? Então, Édipo, ele é marcado por 3 gerações, como vimos, de homens errantes, né? Quando ele vai para Delfos, em função da escuta de que ele é um filho ilegítimo, ele ouve uma calamidade. Ele ouve que ele vai matar o pai e casar. Édipo, então, sai transtornado e pensa o seguinte: não voltarei para Corinto. Eu não vou me casar com minha mãe, muito menos matar meu pai. Ele fica ele vai então na direção de Tebas, que é a cidade que nós sabemos que é da onde ele provém. No caminho ele tem um embate com um senhor vestido de uma forma muito nobre e seus criados, e ele mata a todos, inclusive esse homem, por uma briga de passagem, briga entre homens, sendo que escapa um
servo, ok? Um criado, escapa. Depois desse episódio, ele se recolhe, transtornado, muito mais pela revelação do oráculo, de que ele iria se casar com a própria mãe e mataria o seu pai. E ele se recolhe no deserto. Então ele se dirige para Tebas, para não haver risco dele concretizar a revelação do oráculo de Delfos, de que ele se casaria com a mãe dele e mataria o pai. Você vê que a racionalidade, quando nós tentamos racionalmente, intelectualmente evitar a questão que é de destino, parece que muito pelo contrário, as nossas escolhas racionais nos levam na direção da efetivação daquilo que teremos que passar, né? Então não adianta racionalidade. Esse momento também nos lembra um pouco Cristo, quando ele fica no deserto por um tempo tentado pelo diabo, né? É similar. Agora é Édipo nas montanhas, em reclusão, pensando sobre tudo, né? Decide então que seguirá para Tebas. Mas no caminho de Tebas, ou melhor, na entrada de Tebas, nós temos uma esfinge. A esfinge, ela é um ser grotesco, ela é metade um pouco mulher e um pouco leão, e ela não deixa ninguém entrar em Tebas, porque ela sempre coloca um enigma, uma fala meia distorcida, o nome dela é Fix. Ela põe uma questão, uma parábola, um enigma para a pessoa decifrar. E ninguém até então conseguiu decifrar qualquer coisa que Fix colocava. Então ela dizia, decifre, ela colocava a questão e punha, decifre ou te devoro. E ela devorava os homens, porque ninguém conseguia resolver os enigmas dela. Veja que a fala um tanto obscura, enigmática, misteriosa, lembra bastante a forma com que nós sonhamos, a forma com que nossos sonhos se apresentam todas as noites, né? Fora que põe Édipo em contato com a sua angústia, porque Fix significa a sensação de sufoco, de angústia, de peito apertado. Muito bem. Ela põe o enigma, então, para Édipo. Ela põe o que é, que ao amanhecer anda sobre 4 patas, ao metade do dia anda sobre 2 patas, e no final do dia, no anoitecer, caminha sobre 3 patas. Muito interessante. Édipo, então, acerta, diz o homem. Poderíamos pensar que Édipo, na sua reflexão nas montanhas, teria chegado à conclusão de quem era ele, porque quando ele responde ao homem, para a esfinge, ele está respondendo algo que ele conhece de si mesmo, porque a resposta é 4 patas, porque ao nascermos engatinhamos, meio-dia estamos adultos sob 2 patas, e o final do alvorecer, do final da vida, estaremos com uma bengala, 3 patas. Só que ele responde para ela como eu sei, o homem, ou sou eu. A esfinge desesperada então, porque só devorava todo mundo que passava ali, ninguém resolvia o enigma, se atira no abismo e desaparece. Então, Édipo vai para Tebas. Não podemos perder de vista que o enigma colocado traz pés, tanto quanto a raiz do destino dele, pés, desde as 3 gerações, coxo, pé torto e pés inchados. E ela pergunta sobre os pés, o que é aquilo, que é o que é, que pela manhã é assim, na hora do almoço é assado e no final do dia é assim, se referindo a pés. E ele diz, sou eu. Ou seja, é o homem, ele. Isso é fantástico. Muito bem, eu não vou dar continuidade, né, ao mito, porque o mito nós já sabemos todos, que ele se casa então com a Jocasta, ao ser revelado
o final dessa tragédia, Jocasta se mata, né? Finalizando então, esse momento de acerto de contas, se nós temos uma esfinge em algum portal do planeta Terra, porque é todo o planeta, o acerto de contas, se ela está nos perguntando, decifra-me ou te devoro, qual que é, nesse isolamento em que estamos todos e nessa autorreflexão, como Édipo nas montanhas, que reflexão você faz? Aonde estão os equívocos das gerações anteriores e dessa nossa? E principalmente, não atribuir culpados a terceiros. Qual é a parte que te cabe? Decifra-me ou te devoro. Era isso.